Ok, boa tarde, bom dia, boa noite, professor aí. Eu sou o aluno Alexander, vou estar aí fazendo a gravação do trabalho sobre ciclo celular, mitose e meiose, ok? Começar a dar uma breve citação aí do que se trataria ser mitose e meiose. A mitose, ela é um processo de divisão celular que dá origem a duas células iguais à inicial, ou seja, com o mesmo número de cromossomos. Já na meiose, ocorre duas divisões celulares, formando quatro células com metade do material genético da célula-mãe. Esses dois processos fazem parte do nosso corpo. Embora ocorram em situações diferentes, a mitose pode ocorrer em células haploides e diploides, enquanto a meiose ela só vai acontecer em células diploides, ok? Agora vamos ver uma das principais diferenças entre a mitose e meiose, está colocada assim em tabela. A mitose ela ocorre em uma divisão celular, já a meiose ela ocorre em duas divisões celulares. A mitose produzem-se duas células iguais à mãe. Já a meiose produz quatro células que são geneticamente modificadas. A mitose, a duplicação das células diploides, do 2N no caso. Já a meiose, a transformação de células diploides, 2N, em células haploides. O processo da mitose é equitativo, pois as células filhas elas possuem o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Já a meiose, o processo é reducional, pois as células filhas, né, elas vão ter metade do número de cromossomo da mãe. A mitose, uma célula pode gerar muitas outras, pois o ciclo celular ele é mitótico e se repete por conta dela conseguir reproduzir o mesmo número de cromossomos. Já a meiose forma-se apenas quatro células filhas que podem não sofrer outra duplicação. A mitose ela ocorre na maioria das células somáticas do nosso corpo. Já a meiose ocorre em células germinativas e esporos. Isso está dentro da divisão celular e dentro do ciclo celular. Ok? Agora vamos falar um pouco específico aí do que é a mitose. Como a gente já falou na introdução, que a mitose é um processo de divisão celular onde ocorre uma célula origina duas células idênticas das células mães. Esse termo mitose, ela tem origem na palavra grega os mitos, que significa tecer fios. A função da mitose é garantir o crescimento e a substituição de células do nosso corpo. Podemos aí ver em outros casos aí, mas a importância dessa modificação de célula está em manter a reprodução dos seres unicelulares e efetivar processos de cicatrização e renovação de tecidos. Esse tipo de divisão celular ele ocorre em células diploides e em algumas células animais e vegetais. Em uma célula humana, por exemplo, há 46 cromossomos. A mitose promove o surgimento de duas células também com cromossomos 46, com 46 pares de cromossomos. Eu vou estar mostrando a fase da mitose. A fase da mitose, a gente pode ver a interfase, a profase, a metafase, a anáfase e a telofase. A profase, cada cromossomo, ela possui um centromero que une dois filamentos denominados cromatites, como pode ver na imagem da profase. A membrana que envolve o núcleo da célula, a carioteca, ela é fragmentada e o nucleolo desaparece nessa fase. Os cromossomos se tornam mais curtos e espessos com o processo de espiralização. A formação das fibras do fuso facilita o deslocamento no citoplasma do cromossomo. Já na metáfase, o material nuclear ele é disperso do citoplasma devido ao desaparecimento da carioteca. Os cromossomos eles já se encontram em grau máximo de espiralização e são unidos às fibras polares do fuso mitótico pela região do centromero.
e ocorre também o deslocamento dos cromossomos para a região mediana da célula, para formar uma placa equatorial. Já na anáfase, as duas cromatites irmãs, elas são separadas com a divisão do centromero e tornando-se independentes dos cromossomos filhos. Para cada cromossomo filho, ele se dirige para um polo da célula pelo encurtamento das fibras do fuso. O material genético que chega em cada polo, ele é idêntico ao da mãe, como a gente falou lá em cima. E o telófase, a fase telófase, que é a penúltima, encerra-se a divisão nuclear e os cromossomos despiralizam-se, tornando-se novamente longos e finos filamentos. A desintegração do fuso e a reorganização do nucleolo e a reconstituição da carioteca. A carioteca é essa que foi quebrada aí na função acima. Os novos núcleos ele adquirem o mesmo aspecto do núcleo interfásico. E a citocigênese faz com que haja a divisão do citoplasma e o estrangulamento produza duas células. Ok? Esse período de interfase, né? Esse período da interfase, as células não estão em processo de divisão. Essa fase é dividida em 3 períodos. A G1, que é a síntese de RNA, a S, que é a síntese de DNA também. A primeira é a síntese de RNA, a S é a síntese de DNA, e a G2, que antecede a duplicação. Vamos dar uma diferença entre a mitose animal e a vegetal. A mitose em células animais, a mitose é cêntrica devido à presença de centríolos. Já na célula vegetal, a mitose é acêntrica devido à ausência de centríolos. A mitose nas células animais, ela é astral devido à presença de fibras do áster. Já na célula vegetal, ela é anastral pela ausência de fibras do áster. A citogênese centrípeta na célula animal, ou seja, ela ocorre de forma que é de fora para dentro da célula. Já a citogênese centrífuga, que ocorre de dentro para fora na célula vegetal. Quando uma célula pré-existente origina uma nova célula, inicia-se um ciclo celular, que é o que a gente falou, que determina quando ocorre a duplicação e, consequentemente, a formação de células filhas. Sendo assim, o ciclo é o tempo que se leva para concretizar todas essas modificações. Ok? Então é isso. O ciclo celular da meiose é o tempo que se dá para concretizar essas modificações, ela realizar todas as fases e, assim, a célula mãe gerar outra célula filha, e assim por diante. Já na meiose, vou estar colocando aqui já a meiose, ela é diferente da mitose. A meiose, como a gente falou lá em cima, é um processo de 2 divisões nucleares, onde ocorre a transformação de uma célula diploide em 4 células haploides por meio da meiose 1 e meiose 2. Então, a meiose ela vai ter 2 fases de divisão. A função da meiose ela é de reduzir o número de cromossomos das células diploides pela transformação em células haploides e, por fim, garantir que haja um conjunto completo de cromossomo dos produtos haploides gerados. A importância da meiose ela está em desenvolvimento da diversidade genética, já que produz novas combinações gênicas, na verdade, perdão. Os ciclos de vida sexuados são influenciados por esse processo, sendo a diversidade da matéria-prima da seleção natural e evolução. Para a gente ver aí a fase da meiose e entender mais como ocorre essa divisão, a gente vai estar vendo aí que na primeira fase você tem todos os processos aí e corresponde a uma etapa reducional, que consiste em quê? Na redução do número de cromossomos pela metade. Tá certo? E o que acontece em cada fase? Na profase primeira, os centríolos movem-se para os polos da célula, ocorre a condensação do cromossomo, a formação do cronômero, que corresponde às pequenas e densas condensações nos cromossomos, a troca de fragmentos entre os cromatites homólogas durante o crossing over. Já na metáfase 1, ocorre o desaparecimento da membrana celular.
os cromossomos encontram-se em nível máximo de condensação. O cinetocoro liga o par de cromossomos homólogos às fibras do fuso e os cromossomos homólogos aliam-se aos pares na região equatorial da célula. Na anáfase 1, ocorre a separação do cromossomo dos homólogos devido ao encurtamento da fibra de Aster. Os cromossomos duplicado de cada par migra para um dos polos das células. Inicia-se a descondensação. Na telófase, primeira, a carioteca e o nucleolo reorganizam-se em cada polo da célula. A divisão celular e o formato de duas haploides com metade de números dos cromossomos da mãe. Ocorre a citocinese, ou seja, a divisão do citoplasma. Isso na primeira fase da meiose. Já na segunda fase da meiose, a gente pode ver aí que ela corresponde a uma etapa equacional, ou seja, que consiste na divisão das células e o número de cromossomos é igual ao que se iniciar um processo. Na profase 2 agora, a carioteca é rompida e os núcleos desaparecem. Os cromossomos eles vão se condensar e formam-se as fibras do Aster. E as células haploides possuem um cromossomo de cada tipo. Na metáfase 2, os cromossomos são orientados pelas fibras de Aster e aliam-se na região equatorial da célula, ou seja, dividido em 4 cantos aí da célula. A anáfase 2, as cromatites irmãs, elas são direcionadas pelas fibras de Aster para lados opostos. E uma cromatite passa a ser um cromossomo simples e inicia-se a descondensação. Na telófase 2, as células formadas são haploides e a carioteca se reorganiza e o núcleo reaparece. A citogênese faz com que ocorra a separação da célula. Todo esse processo a gente pode resumir da seguinte forma: uma célula diploide, através da meiose, vai gerar duas células haploides, que essas, por através da meiose 2, vai gerar 4 células haploides. A gente pode ver também a diferença entre a meiose animal e a vegetal. A meiose em células animais, ela é a meiose gamética, devido à formação de gametas, que é o espermatozoide masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino. Já nas células vegetais, a meiose é espórica, devido à formação de esporos. Ok? Então, esse é o ciclo celular, as fases da meiose e as fases da mitose e suas diferenças. Ok? É só isso, a apresentação.